os Estados Unidos e seus lacaios ali, que são o governo israelense, sabem que para os BRICS o massacre ali da população palestina é uma coisa muito cara, ou seja, uma coisa que vai incomodar demais. A Palestina tem ali como aliados alguns países árabes, apesar desses países jamais terem ajudado a Palestina de forma realmente efetiva a se livrar dos colonizadores que são Israel, esses países querem ali um protecionismo das pessoas inocentes na Palestina. Então, agora o que tenta a OTAN e os Estados Unidos é desesperadamente trazer algum país dos BRICS para a guerra. E tem dois que já estão aí se perfilando. O Irã chegou a ser aí nos 2-3 primeiros dias, chegou a ser acusado pela imprensa americana de ter financiado os ataques do Hamas. Logo depois, a imprensa americana parou, simplesmente fingiram que isso não aconteceu, que essa acusação não foi feita, porque a oposição ao Joe Biden, que é tão criminosa como a oposição ao Lula, são fascistas, passou a disseminar fake news de que aquele ataque foi feito com dinheiro liberado pelos Estados Unidos. Lembremos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, liberou 6 bilhões de dólares para o Irã em troca de 5 prisioneiros americanos que estavam ali presos no Irã. Ok, só que agora veja o que aconteceu nas últimas horas. O Biden parou e a imprensa americana, que sempre o apoia, parou de disseminar isso aí por conta das fake news do pessoal do Trump por alguns dias. Ontem à noite voltaram a disseminar fortemente que foi o Irã quem ajudou o Hamas e que o Irã está apoiando grupos terroristas. Por quê, Thiago? Porque o governo americano fez uma retenção ali de 6 bilhões de dólares que o Irã tinha em outros lugares. Então o que aconteceu? Nas últimas semanas, os Estados Unidos negociaram com o Irã o seguinte: olha, tem 5 prisioneiros americanos no Irã, a gente vai liberar para vocês 6 bilhões de dólares que vocês têm de dinheiro da Coreia do Sul. Então o Irã vendeu petróleo para a Coreia do Sul, o Irã entregou o petróleo, a Coreia do Sul pagou pelo petróleo e os Estados Unidos retiveram o dinheiro num banco americano, porque as transações são feitas em dólar. Se são feitas em dólar, sempre passa por uma instituição americana. Vê como é ruim termos o mundo em dólar. Pois bem, o que aconteceu? Os Estados Unidos liberaram 6 bilhões para o Irã liberou os 5 prisioneiros americanos. Depois que começou isso tudo, os Estados Unidos acusaram o Irã, a oposição americana passou a acusar o Biden dizendo: mas você liberou dinheiro para eles, então se foi o Irã mesmo, foi com o dinheiro que vocês liberaram 6 bilhões. Queira ou não, então se o Irã deu 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões que seja para o Hamas, quem deu dinheiro para o Irã deu indiretamente para o Hamas. Fim. Então o Biden pegou e congelou outros 6 bilhões que tinham o Irã em outro lugar para falar: não, agora então vocês perderam tudo. Só que peraí, você vai fazer essa palhaçada com o governo do Irã? Mas não vai mesmo. Então o Irã falou: peraí, então a gente não descarta mais ajuda a outros grupos. Ao Hamas não, mas a outros grupos que tem aí, a gente vai para cima de Israel então. Então aquilo que eles querem, que é levar países dos BRICS para a guerra, os Estados Unidos estão agora a todo vapor com isso. Congelar dinheiro do Irã é praticamente uma declaração de guerra, dizendo: vocês entregaram os prisioneiros, a gente entregou o dinheiro aqui, mas a gente congelou mesmo o dinheiro aqui. Então, na verdade, vocês entregaram 5 prisioneiros e não ganharam nada. Foi isso. Isso para tentar barrar fake news. Só que, veja, não barra as fake news, porque eles realmente chegaram a liberar os 6 bilhões. Se o Hamas tiver realmente feito os ataques com o dinheiro do Irã, foi realmente, indiretamente, com dinheiro liberado pelos Estados Unidos. A fake news do Trump diz que era dinheiro público americano, e não era. Era dinheiro da Coreia do Sul que estava retido pelo governo americano. Mas, de qualquer maneira, tá ali. Pois bem, eis que Israel, para tentar também fazer com que a guerra aumente, Israel atacou a Síria, atacou os 2 principais aeroportos da Síria. Tem uma coisa, a Síria hoje tem um presidente, o presidente da Síria sempre foi mais alinhado à Rússia, principalmente depois da invasão americana. Aí, peraí, os Estados Unidos me invadiram, é óbvio que eu vou me alinhar a quem está contra eles. Tá. Bombardeando aeroportos da Síria, matando pessoas inocentes na Síria, que não está em guerra com Israel, o que Israel faz é o seguinte, é falar: vem pra guerra, Síria. Você vai entrar na guerra?
Ah, não vai? Então, e a Rússia? A Rússia não tem aí tropas na Síria? Por que a Rússia não entra na guerra? Lembremos, neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, na Síria, os Estados Unidos estão roubando óleo da Síria, estão roubando petróleo da Síria. O exército americano se recusa a deixar a Síria, o exército russo não vai brigar com o exército americano lá, então tem ocupação da Rússia, os sírios amam os russos, que foram eles quem os libertaram ali de toda a desgraça que os Estados Unidos fizeram no país. Os sírios odeiam os americanos estão lá roubando o petróleo da Síria neste exato momento, tá? Então a Síria é um país ocupado. Lembremos, sempre que eu falo aqui Israel, eu estou falando de um país cujo todos os governos são lacaios dos Estados Unidos. Israel faz o que os Estados Unidos mandam porque são financiados para isso, tá? Israel é uma coisa, judeus são outra coisa. Tem uma coisa que até a imprensa, você vê aí a Globo, não, a Globo News virou OTAN News. A Globo News virou ali um braço de fake news dos Estados Unidos e da OTAN. É fake news dia e noite, todos os dias, inclusive colocar o sinal aberto. Quando a Globo coloca o sinal aberto, saiba, é porque eles querem uma manipulação forte, é porque eles precisam te convencer das mentiras deles o mais rápido possível. E se você não pegar as mentiras deles e não ficar ali doutrinado por eles o mais rápido possível, tem uma chance de você entender que o que eles estão falando é mentira. Então é por isso que eles abrem um sinal, que eles te bombardeiam por todos os lados, que toda a imprensa começa a bombardear com mentiras. Entre as mentiras, o primeiro-ministro de Israel, ele publicou uma foto nas redes sociais de crianças que teriam sido queimadas lá em Israel. E aí logo depois apareceu uma confirmação de que a imagem que o primeiro-ministro de Israel, fascista, o Bolsonaro de lá, o Netanyahu, publicou, é uma imagem, aqui é uma ferramenta que detecta isso, foi feita por inteligência artificial. E tá aqui, ó, this image is generated by AI. Em bom inglês aqui para você ver que é a imagem que... eu tô mostrando a imagem horrível aqui porque é uma imagem fake, não é uma imagem de uma criança carbonizada, de um bebê carbonizado, é uma imagem fake. Então, ele colocou isso. Toda a imprensa mundial mostrou essa imagem como verdade e a imagem é mentira. Anteontem, o Joe Biden, num pronunciamento ao mundo, ou seja, o Joe Biden, ao vivo, em rede mundial, disseminou fake news dizendo que viu fotos de 40 bebês decapitados. Depois, o próprio governo de Israel desmentiu e falou, não teve nada disso. Para manter as fake news, o Bolsonaro de lá publicou isso. O que o Biden está tentando mostrar para todos os governantes de extrema-direita do mundo inteiro. Isso passa pelo fascista da Polônia, Andrzej Duda, pelo Orbán da Hungria, passa pelo Erdogan da Turquia, pelo Netanyahu de Israel, o Bolsonaro, se estivesse no poder no Brasil, ou o próximo fascista do Brasil, o Milei, que está para chegar ali na Argentina, e outros. A mensagem é clara do governo americano, presta bem atenção. O fascista, o neonazista, o nazista dos tempos lá de 90 anos atrás, que nem importa. A sua ideologia, o quão lixo é. Se você se render aos interesses norte-americanos, você vai ter amplo e irrestrito apoio de toda a imprensa mundial que é subserviente aos Estados Unidos. Obviamente, não a imprensa aí dos países que não são ocidentais, mas a imprensa que nós estamos acostumados aqui, a imprensa americana, a imprensa de toda a América Latina, a imprensa de toda a Europa, que é o que chega aos brasileiros, e aos americanos, a esse pessoal, essa imprensa vai apoiar ampla e irrestritamente. Temos o exemplo do Zelensky, neonazista, temos agora o exemplo do neonazista Netanyahu. Então é isso. Faça o que a gente quer, que a gente não tá nem aí. Se você quiser dar golpe, se você quiser banir o Zelensky baniu todos os partidos de esquerda e manteve não apenas manteve, deu dinheiro público aos partidos nazistas na Ucrânia. Não tem problema. Você vai ser pintado como um cara que é a favor da paz, a favor da humanidade. Você é a melhor pessoa da história deste universo. É isso que a gente vai pintar para você. Então, Zelensky, Netanyahu, se fosse o Bolsonaro, alguma coisa, não importa. Esse é o novo recado que os americanos estão dando. Por quê? Porque eles perceberam o seguinte. Eles perceberam que ganhar eleições e colocar governos que são ali subservientes aos Estados Unidos não está dando mais certo. Eles não conseguiram. Eu vou te dar um exemplo. Na América Latina, tínhamos governos como o Fernando Henrique, depois foi o Serra, o candidato. Em 2006, lá atrás, foi o Alckmin. Depois foi o Serra de novo, depois o Aécio. Esses candidatos da direita no Brasil, todos ali subservientes aos Estados Unidos, perderam, levaram uma surra. Em alguns países
que tem menos dinheiro que o Brasil. No Brasil é difícil porque o Brasil, depois dos governos Lula, passou a ter muito dinheiro de reservas cambiais. Então é difícil plantar uma crise financeira no Brasil. Até conseguiram plantar uma crise em 2015, mas teve que ter ajuda de todo o Congresso Nacional para aprovar pautas bomba, porque senão não conseguiria. Mesmo com o Congresso Nacional parado, 2023 o Congresso Nacional foi o ano que menos trabalhou na história. Mesmo com o Congresso parado, a economia melhora. O Brasil é um país que vai melhorando a economia depois do que o Lula construiu em 8 anos de governo. Outros países menores, como na América Latina, África, Ásia, não tem isso. Países europeus também não têm, alguns países europeus não têm reservas tão grandes. Então eles estão extremamente vulneráveis a qualquer tipo de manipulação de mercado. Olha a Argentina, olha o peso argentino. $1 vale 800 pesos, faz pouco tempo valia 5. Imagina o dólar que está a R$5, chega a R$800, $1. Fala, caraca, Thiago, mas hoje o dólar está a 5, está alto. Antes do Bolsonaro estava a 3, o Bolsonaro entregou a 5,80, com o Lula chegou até a 4,80, agora está 5, 5,10, mesmo assim está meio alto. Imagina chegar a 800! Como, Thiago? Por quê? O mercado norte-americano, num país que não tem reservas cambiais, consegue fazer e derrubar qualquer moeda. Eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, porque eu continuarei aqui informando, porque se você se informar na Globo, olha, eu tenho pena, é pena mesmo, assim, pena de quem se informa na Globo, viu? Falou!